Amém. A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Na realidade, a palavra já foi falada aqui hoje. O Emerson foi usado poderosamente aqui hoje. Eu senti a presença de Deus na ministração do Emerson. Interessante que ele falou praticamente tudo que eu ia falar. Era isso, o resumo do que eu ia falar, do que eu vou falar, né? Que eu vou falar, é o que ele falou. Então o que eu vou falar aqui é para reforçar o que o Emerson falou. Amém? Irmãos, o tema da igreja para esse ano está ali, ó. Está escrito o que ali? Embaixo está escrito aqui, ó, ano da profundidade. Então você vê uma árvore muito bonita, não é isso? Muito bonita, com bastante folhas, né? Me parece que tem flores também. Mas você vê as raízes. As raízes, elas estão debaixo da terra. Você vê que as raízes dessa árvore são bem profundas, não é isso? Bem profundas. Para aquela árvore estar daquele jeito bonita, com aquelas flores, ela está assim, porque as raízes que estão lá no profundo estão trazendo alimentos, estão trazendo água, proteínas para que aquela árvore esteja tão bonita. Já deu para captar o que eu estou dizendo, não deu? Ano da profundidade. Quer dizer que nós precisamos nos aprofundar. Em quê? Em que nós precisamos nos aprofundar? Bem, e quanto mais fundo essa raiz for, mais alimentos ela vai trazer e mais firme ela vai ficar. Porque a árvore que tem raiz profunda é difícil de arrancar. Você vê que às vezes tem vendavais e algumas árvores caem. Aí você vai olhar, as raízes estavam quase na superfície, mas aquelas que estão lá no profundo não caem. Então, quanto mais fundo você for na intimidade com Deus, mais forte você fica. Alguém sabe, eu não sei se vocês sabem, o bambu, alguém sabe que o bambu, ele começa crescendo para baixo? Quem é que sabe isso aí? Quando você planta um bambu, ele leva de 5 a 7 anos desenvolvendo para baixo. As raízes dele crescem de 5 a 7 anos para ele depois começar a crescer. Então, na realidade, fazendo uma comparação com o espiritual, antes de você querer aparecer, ou melhor, a gente não devia querer aparecer nunca, é preciso que você diminua. Vá lá no fundo, igual o bambu. Cresce para baixo, para buscar alimento lá embaixo, no fundo, na intimidade com Deus. Isso é necessário. O bambu dá esse exemplo para nós. Se você não se preparar para o crescimento, se você não se preparar, você vai se ensoberbecer. Eu já falei isso aqui uma vez. Esse crescimento subterrâneo permite que o bambu suporte seu crescimento rápido e alturas impressionantes após o período inicial. Quando ele para de crescer, que ele encontra o seu limite, aí ele começa a crescer. E ele atinge alturas muito grandes, o bambu. Muito grande. Então, irmão, hoje eu vou falar sobre profundidade. Foi exatamente o que o Emerson falou aqui. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E para nós nos santificarmos, nós temos que mergulhar fundo na palavra de Deus, no conhecimento, no
entendimento, na revelação de Deus. Em Lucas 5:4, Jesus disse a Simão, em Lucas 4:5, Jesus disse a Simão, lá na pesca maravilhosa, vá para onde as águas são mais fundas. Aquilo ali, naquela pesca maravilhosa, Jesus sabia que eles estavam precisando de peixe. Peixe mesmo, para comer. Mas Jesus traz uma lição para nós, nessa passagem. Ele falou, joga a rede aí, onde as águas são mais fundas, porque o que eles estavam precisando, estavam naquelas águas mais fundas. E aquilo que nós estamos precisando, também está no fundo. Aquilo que nós estamos precisando está na profundidade de Deus, não está no raso. A gente precisa sair do raso para mergulhar fundo, sair do normal, porque no normal está todo mundo vendo a mesma coisa. Amém, irmãos? Só que tem um detalhe, está no fundo, não é isso? Mas você tem que ir lá para buscar. Aquilo que você está precisando está lá no fundo, mas você tem que ir lá para pegar. Tem coisas que só existem em determinados lugares. Por exemplo, eu fiz uma viagem, já falei aqui, sempre vou falar. Eu estive lá na Antártica, lá no gelo, num local que ele é bem inóspito. Só que eu vi coisas lá que eu não vi aqui. Eu vi animais, eu vi aves, eu vi peixes, totalmente diferente do que eu vejo por aqui. Então, para eu ver essas coisas, eu precisei ir lá. E eu contemplei. E lá é um lugar lindo, irmão. Aquelas geleiras, aquelas montanhas, aquelas aves. Tinha pombinha. Eu ficava admirado como é que aquela pombinha, com 20 graus abaixo de zero, e a bichinha estava ali, com aquele gelozinho caindo assim no bico. E ela ali. Eu vi peixe, e como é que eles conseguem sobreviver aqui nesse lugar? Mas Deus capacitou aqueles animais para viverem lá. Então, se você mergulhar fundo, Deus vai capacitar você para ir lá também. Para ficar lá no fundo. Deus vai te dar condições. Tem um mergulhador, eu vi isso essa semana, um vídeo de um mergulhador da Indonésia. Lá na Indonésia, nas ilhas da Indonésia, aqueles garotos, eles vivem do mergulho. Só que eles não mergulham com equipamento nenhum. E teve um cara lá que chegou à profundidade de 42 metros sem equipamento nenhum. 42 metros é muita coisa. Só que ele não chegou lá de uma hora para outra. Foi um treinamento muito grande para ele desenvolver a capacidade pulmonar dele, para ele chegar naquela profundidade. E ele com um arpão, ainda com um arpão, ele chegava no fundo, irmão. Ele pousava no fundo de 42 metros e andava assim, ó. Ele começou a ter agilidades lá no fundo, que se fosse eu mergulho no máximo que eu fui criado em Angra dos Reis, é 3 metros. Mas se eu continuasse treinando, talvez eu chegasse a 4. Se eu continuasse treinando, talvez eu chegasse a 5. E esse camarada, com o treinamento dele, ele chegou a 42 metros. Fazem reportagem com ele. Ele é o top de lá. E o que eu achei interessante lá, qual seria a diferença dele para os outros que mergulhavam também? E que não chegavam na profundidade que ele chegou? Que ele pegava peixes raros. Ele pegava peixe que só existe lá naquela profundidade. Foi o que a reportagem falou. Ele pega peixes que os outros não conseguem pegar. Porque ele chegou lá naquela profundidade. Eu achei isso interessante.
E outra coisa que eu achei interessante, a maturidade, eles falaram isso na reportagem, a maturidade dos homens daquela ilha não era pela idade, não. A maturidade deles era feita de acordo com a profundidade que ele ia. Ele podia ter 20 anos, se ele conseguisse chegar lá nos 42 metros, ele era considerado um cara maduro. Então, espiritualmente também, irmão, se chegar um garoto aqui de 20 anos, de 19 anos e mergulhar fundo, vocês vão adquirir maturidade que muitos que estão com 60, com 70, com 80 não alcançaram. Mas não é assim que se mede a maturidade espiritual? Para aqueles que mergulham mais fundo? Não espera ficar velho, não. Agora é a hora para vocês que são novos mergulhar fundo no conhecimento, no entendimento, na revelação de Deus. É assim. E eu fiquei admirado vendo aquele camarada. Amém. Onde estão as coisas mais preciosas que existem? Quem é que sabe me responder? Eu aqui estou falando materialmente. Aonde estão as coisas mais preciosas que existem no mundo? Na profundidade. Está lá embaixo. Tudo de mais precioso. Por exemplo, vou dar um exemplo. O petróleo. O petróleo, ele está a quilômetros de profundidade. O pré-sal, o Brasil descobriu o pré-sal, mas o Brasil não tinha tecnologia para extrair o petróleo do pré-sal. Então, como o Brasil não tinha, ele teve que pedir ajuda de fora, de outros países que desenvolveram essa tecnologia para tirar o petróleo. Olha bem. Então, quando você tira o petróleo, que você alcança aquela profundidade, o que que você tira lá do fundo? O que que você faz com aquilo que você tira do fundo? Olha só, derivado do petróleo que vai sair lá do fundo: gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, querosene, asfalto, plástico, solventes, tinta, fertilizantes e outros, acho que até isopor também e outros, são centenas. Se eu for falar aqui, eu vou ficar o dia todo falando dos derivados do petróleo que são tirados daquelas profundezas. Aí o que eu pensei quando eu li sobre o petróleo? Quando você mergulha fundo e que você vai lá, esse pessoal, esses derivados de petróleo e gasolina, o que ela está fazendo com a gente aqui na superfície? Está abençoando a gente. Eu boto no meu carro, quando eu vou para algum lugar. O óleo diesel, quem tem carro a diesel ou fundições ou outro, está sendo abençoado. O gás de cozinha que você cozinha todo dia. Então, tudo que foi tirado lá de baixo está abençoando quem está aqui. Vocês estão alcançando o que eu quero dizer? Porque quando você mergulha fundo, que você começa a entender os mistérios de Deus, que você começa a entender aquilo que Deus quer na tua vida, você vai abençoar quem está na superfície. E você vai acabar levando essa pessoa lá para o fundo também, no bom sentido da palavra. Vai ensinar a ela: ó, eu encontrei tudo isso mergulhando fundo. Então aquilo que você vai receber lá de baixo, que Deus te capacitou, você vai trazer para a superfície para abençoar as pessoas. Em Romanos 11:38, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Olha só. Esse versículo, ele reflete a ideia de que o conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitas e transcendem a capacidade humana de compreensão. Irmão, é tanta bênção, é tanto conhecimento, é tanto poder, que nós não temos capacidade para absorver tudo. Você vai ter a eternidade um dia para você conhecer. Mas, olha só que interessante. A ideia de que o conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitas e transcendem a capacidade humana de compreensão, de tanta bênção que tem ali. Você precisa descer
Quando você entender isso, a tua visão vai abrir. O teu entendimento vai abrir. Por quê? Quando você vê coisas que você nunca viu, como Paulo, aconteceu com Paulo. Paulo, ele foi levado ao terceiro céu. E ele diz que ele viu coisas inefáveis, coisas indizíveis, que se ele fosse falar, não tinha como a gente entender. Mas o que acontece quando Paulo vem de lá? O que acontece quando ele vem para esse mundo aqui com aquele conhecimento que ele viu lá? O que ele falava? Morrer para mim é lucro. Eu estou aqui por causa de vocês, mas o meu desejo era estar lá. Então, quando você mergulha fundo no conhecimento, no entendimento de Deus, você começa a se desligar desse mundão aqui. Esse mundão, os prazeres deste mundo, como o Emerson falou aqui, futebol, internet. É claro que você vai precisar disso para viver, que a gente precisa, mas isso não vai ter a importância que tem. Como as pessoas valorizam tanto isso. Isso vai ser secundário na sua vida. Você vai querer viver nas profundidades de Deus. Você não vai querer sair mais de lá. Você vai querer viver lá no profundo de Deus. Lá você vai receber o conhecimento, a revelação. Aí você vai saber o que é o amor, o que é o perdão, o que é a misericórdia, o que é a compreensão. Aí você não vai viver de perdoar de vez em quando. Você não vai viver de ter misericórdia de vez em quando. Você não vai viver de ter raivinha. Quando você mergulhar fundo, o perdão na sua vida vai ser uma coisa natural. Porque hoje, o irmão faz uma coisinha com você, obriga. Bem, aí fica um ano triste com o irmão. Mas quando tu mergulhar fundo, que tu entendeu os mistérios de Deus, isso vai ser uma coisa muito rápida. Porque você já entendeu, tu mergulhou fundo. Tu sabe que Deus quer que você perdoe sempre. Ele quer que você ame sempre. Ele quer que isso faça parte da sua vida. Mas isso é para quem mergulha fundo. Para quem está lá no fundo, que já compreendeu. Quer ter uma vida diferente? Mergulha fundo na palavra. Que o Senhor vai trazer a revelação para você do que Ele deseja para a sua vida. E não vai ser de vez em quando. Tem um hino que diz assim, a gente canta, já cantou muito ele aqui, que diz assim: leva-me além. Canta, irmão. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Pede a Deus para te levar além daquilo que você já sabe. Vamos pedir a Deus. Irmãos, a gente precisa se vigiar. Eu penso nisso, eu sou uma pessoa que me vigio muito. Poxa, tem um tema ali, ano da profundidade. Às vezes, nós já estamos em julho, né? Para refletir nesse tema e pensa assim. Deram esse tema em janeiro. Nesse ano, o que eu já mergulhei? O que eu aprendi? Já saí daquela mesmice que eu estava. O que eu aprendi que me faz ser diferente do que eu era em janeiro hoje? Você já mergulhou e você já fez uma comparação? Poxa, eu aprendi que, poxa, eu não estou amando de verdade. Eu aprendi que eu não estou perdoando de verdade. Poxa, aí você se vigia e pensa assim:
Se acontecer alguma coisa com alguém, com algum problema, aí você pensa, poxa, eu preciso melhorar nisso. Aconteceu um problema aí que você precisa perdoar e você reflete, poxa, o tema é ano da profundidade. Pô, eu estou no raso nessa área do perdão, eu estou no raso nessa área da misericórdia, eu estou no raso na área do amor. Porque Deus, Ele vai te dar todos os dias oportunidade de você fazer uma reflexão na sua vida se você está melhorando. Por exemplo, tu passa na rua, tem uma pessoa precisando de ajuda, e você passa ali, e aquilo nem mexe contigo, não fala nada, que está precisando melhorar. A Bíblia diz, se alguém vem ter convosco, né? O cara está precisando, ele vem ter convosco, e você não lhe dar nada, o cara está precisando, como pode o amor de Deus estar em você? Se aquilo nem mexe contigo, aí você pensa, poxa, deveria mexer. Então a gente tem que vigiar, nós temos que nos vigiar para ver se nós estamos fazendo aquilo que Deus quer de nós, né? Ó, o ouro é um metal muito precioso e o homem mergulha a fundo para buscar lá nas profundezas da terra. Eles cavam túneis para chegar até as minas onde estão o ouro. Acontece acidentes, muita gente morre, né, em busca desse metal precioso. Aí eu te pergunto, os camaradas se matam para buscar um metal que dá riqueza. Por que as pessoas buscam essas coisas com a ênfase? E por que o ser humano tem uma dificuldade muito grande de mergulhar para buscar o verdadeiro tesouro? Foi o que o Emerson falou aqui. Está vendo como tudo? Por quê? Está lá sentado à direita de Deus, esperando que a criação se manifeste, e a gente está em busca de ouro, está em busca de outras coisas, e a gente dá a nossa vida por aquilo. Eu já vi muitos filmes em que as pessoas se agarravam com ouro. Agora, essa semana, vendo documentários, né, lá dos Incas, dos Aztecas, aqueles, como é que é o nome daqueles caras que são piratas, invadiram lá para pegar o ouro, aí cada um foi se enchendo de ouro, foi se enchendo, botou o ouro nos bolsos, pendurado, aí o navio, na tempestade afundou, morreu todo mundo pendurado com os ouros, o peso do ouro levou eles para o fundo e matou todo mundo. Vocês estão entendendo? Nós estamos numa busca errada. Nós temos que buscar a Deus. Agora, de todo o material precioso que existe, o que eu admiro é o diamante. Sabe por quê? Eu falei agora, no sábado passado, com os irmãos sobre diamante. Porque tem um grupo na igreja que se chama Diamante. Cadê os diamantes? Onde é que estão os diamantes? Aqui. Vários diamantes aqui. Vários diamantes. O grupo é chamado Grupo dos Diamantes. E pediram para eu trazer uma palavra para os irmãos desse grupo. Aí eu falei, nada melhor do que eu falar sobre o diamante. Aí eu perguntei para os irmãos, vocês sabem o que vocês são? Então eu quero trazer essa analogia do diamante para a vida do crente, porque se assemelha muito a formação do diamante com a nossa vida. Aí eu botei, de todo o material precioso que existe, o que eu mais admiro é o diamante. O diamante é a pedra, é a joia mais preciosa que existe no planeta. E é a pedra mais cara. Você sabia que você é a coisa mais preciosa que existe na terra para Deus? Você sabia que você é a coisa mais cara que existe e Ele pagou um preço altíssimo por vocês? Por nós? Por mim? Existe, eu vou fazer essa analogia aqui para nós entendermos aqui sobre o diamante. Para nós o diamante é a coisa mais preciosa que existe na terra. Para Deus é você, já falei isso aqui. Agora eu vou fazer essa analogia, né, que eu escrevi aqui, para a gente entender a formação do diamante. Eu acho que Deus já deixou esse diamante aqui para eu fazer essa comparação hoje aqui para os irmãos.
Porque é um negócio muito espetacular, irmão. Muito espetacular. Ó, os diamantes se formam a partir do carbono puro, sob condições extremas de pressão, temperatura nas profundezas da terra. Ó, o diamante é formado nas profundezas da terra, lá no fundão. Que o diamante é formado. Presta atenção. E sobre uma pressão extrema. Não é assim que quando você mergulha a fundo para buscar Deus, você não está debaixo de uma pressão tremenda? Porque não é fácil mergulhar fundo para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, o Emerson falou aqui, não é fácil, é difícil, mas você tem que mergulhar fundo, e nesse mergulhar fundo você vai enfrentar condições terríveis. O Emerson falou, né? Para ser levado, o sacerdote tinha que amarrar ele, porque se desse ruim, não foi assim que tu falou? Tinha que puxar o camarada. Então, o diamante é formado dessa forma, a 160 quilômetros de profundidade. O processo leva milhões de anos para que os átomos de carbono se organizem na estrutura cristalina, característica do diamante. Olha bem agora. O carbono é um elemento comum. O carbono é um elemento comum na Terra e é a matéria-prima para a formação do diamante. Ó, o que forma um diamante é uma coisa comum, que é o carbono. Para formar um átomo de diamante, são necessários 4 átomos de carbono. Ó, para formar uma molécula de diamante, você precisa de 4 moléculas de carbono, que é uma matéria comum. Sabe o que eu aprendi aqui? Para você deixar de ser comum, você precisa se unir. As 4 moléculas comuns, quando se unem, se formam um diamante. Você é uma pessoa comum, mas quando você se une com o seu irmão, quando você tem comunhão com o seu irmão, você se forma já numa molécula de diamante. Carbono, um material comum. Vocês estão entendendo, irmão, a importância da união? Hoje nós temos a ceia. Então, sem união, sem estar em comunhão com seu irmão, tu não vai para lugar nenhum. Foi o que o Emerson falou aqui, ó. Tudo que eu estou falando aqui, o Emerson falou naqueles minutos que ele disse aqui, porque eu dependo de você. Eu venho aqui, você ora por mim, você me abençoa, eu te abençoo. Então, o que Deus está dizendo? Que nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar em comunhão, porque você, em comunhão, você deixa de ser o comum, você passa a ser uma joia. Amém? Tem o versículo, o Salmo 133, que vocês todos conhecem de cor, que eu tenho certeza, que diz assim: ó, quão bom que os irmãos é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as orlas das suas vestes, como o orvalho do irmão. Por que agora? Porque ali o quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Na comunhão, na união. Sem comunhão, irmão, nós não somos nada. O homem criou o forjamento. Ó, o forjamento que o homem criou, ele é um pouco semelhante com a formação lá da pressão que existe na Terra. Porque a natureza, ela desenvolveu essa pressão lá no fundo, que ela esmaga, né, as coisas, elas vão formando os átomos, eles vão comprimindo, e aquilo que tem que ser formado vai ser formado, como o diamante. Mas o homem também desenvolveu o forjamento. O forjamento é assim: você pega um lingote de ferro grande, comprido,
às vezes com uma estrutura desse tamanho, e eu já vi lá na Marinha os caras trabalhando com isso. Eles pegam aquele ferro e colocam no fogo. Só que é um processo já do homem, lá embaixo na terra da natureza, que se parece muito. Então o que eles fazem? Ele pega aquele ferro, ele coloca dentro de uma estufa com maçarico em cima e deixa ali o fogo esquentando aquele ferro. E fica. Aí o ferreiro vai lá olhar. Quando aquele ferro está incandescente, está vermelho, que as moléculas começam a dilatar, o ferreiro pega aquele lingote, bota numa prensa e começa a bater. A bater, a bater, a bater. Aí ele começa a esfriar um pouco. Aí eles pegam de novo e colocam lá. Aí dá fogo em cima de novo. Traz para cá e começa a bater. E começa a bater. Quando ele está chegando perto do que ele quer, ele pega um gabarito, porque ele quer colocar aquele ferro no formato que ele desenhou. E eu vi ele fazendo um gancho que era para botar num guindaste. Mas aquele gancho precisava passar por aquele processo para aguentar cerca de 60 toneladas. Porque se você pegasse aquele lingote do jeito que ele estava e colocasse lá, quando fosse levantar, ele ia partir. Ele não ia suportar. Então, aquelas marteladas estavam comprimindo as moléculas, estavam unindo as moléculas. E aí ele começou a trazer um pouco para cá. Aí não foi mais, ele bota no fogo de novo, e apanha de novo, e apanha de novo. É igualzinho a gente, irmão. A gente precisa apanhar muito. Apanhar muito. Aí Deus bota você no fogo, te dá umas pancadas, pancada da vida, dos problemas da vida que acontece, e você, com esse fogo e com esse gabarito que Deus prepara lá para te levar para o lugar, você vai melhorando. E você vai melhorando, e vai apanhando, e vai botando no fogo, e vai apanhando. Para você se tornar aquilo que você precisa ser. O forjamento, assim, alguém já viu o forjamento aqui? Alguém já assistiu? Então, a irmã ali. Então, irmão, é assim que funciona. Eu já vi. E aquele ferro, quando é colocado no guindaste lá, ele pega 60 toneladas brincando lá. Você, cara, como é que aguenta aquele ferro? Porque partiria facilmente se ele não tivesse passado por esse processo. Entendeu? Então, o forjamento é assim. Quer ver? Vou dar outro exemplo aqui. Por que Deus faz isso? Ele faz isso para mostrar para você que você é capaz. Quando você esmaga uma azeitona, o que sai dela? O azeite. Quando você esmaga o vinho, o que sai? O suco, né? Quando você esmaga o trigo, o que sai? Você faz o que com ele? Faz o pão. Quando você esmaga o joio? Veneno. Veneno. O joio não serve para nada. Quando Deus dá essas pancadas em você, Ele vai mostrar para você quem você é para você mesmo. Se você vai ser azeite, se você vai ser suco, se você vai ser pão ou se você vai ser veneno. Porque tem gente que leva essas pancadas da vida e ele resolve o quê? Blasfemar, falar besteira. Deus não me ajuda, eu só estou apanhando. E desistem. Mas essas pancadas que a gente recebe da vida é para mostrar que você vai ser fiel e que você vai se enquadrar dentro daquilo que Deus quer, apanhando e louvando a Deus. Vocês estão entendendo? É isso aí. Então, o diamante é a pedra mais dura que existe. Nenhum outro material no mundo pode riscar um diamante. Só outro diamante. Sabia disso? Vocês sabiam? Isso aqui que eu estou falando, irmão, é ciência, tá? Eu não inventei nada disso aqui, não. Isso aqui eu procurei verificar na internet e estudei. Se o diamante é a pedra mais dura, eu disse isso para os irmãos, nenhum outro material pode riscar o diamante. O diamante é usado até para cortar, para riscar, mas para riscar um diamante, só outro diamante. Aí eu disse para os irmãos o seguinte: cuidado com o diamante que está do teu lado.
cuidado para você não riscar ele. Porque você pode fazer isso. A convivência tem que ser harmônica aí, irmão. Amém? Só um diamante pode riscar outro diamante. Aí vem. O diamante é uma pedra rara, mas existem alguns diamantes mais raros que outros. Tem um diamante vermelho, que ele é o mais raro de todos. Ó, eu só estou vendo diamante aqui. Mas tem diamantes mais raros. Aí, qual seria esses diamantes mais raros? Deus, Ele ama a todos iguais, porque são filhos. Mas tem filhos que amam mais a Deus do que outros. Eu escutei um pastor falando uma vez, uma coisa que eu fiquei emocionado. Ele disse que ele tem 2 filhos. Ele falou, eu amo os meus 2 filhos iguais. Mas quando eu chego em casa todos os dias, os 2 estão lá brincando, tem um lá que está lá no videogame, mas quando eu chego em casa, tem um, sempre o mesmo, que corre na porta, me abraça, me beija. Aí eu chego de novo, o outro meu filho, oi pai, tudo bom? Mas aquele sai correndo e me abraça. Eu já contei aqui algumas vezes do pastor Jason, e eu gosto de contar isso, porque isso é legal. Ele tem 2 filhas, ele estava morando nos Estados Unidos, ele disse que ele estava em casa, ele olhou, veio a filha dele, uma filha falar com ele, aí falou, oi filha, você por aqui? Ela falou, o que está pegando? Aí ela falou, eu queria teu cartão de crédito emprestado, você me empresta? Ela falou, empresta. Aí passou uma semana, voltou essa mesma filha e disse, ô pai, dá para você me emprestar seu carro? Ele, dá filha, aí deu. A filha foi, passou uns 15 dias, veio a outra filha. Aí apareceu lá, ele viu, oi filha, tudo bem? Aí, o que te traz por aqui? Pai, eu estava com a saudade do senhor. Eu vim aqui só para conversar com o senhor. Eu vim aqui para estar junto do senhor. Ele falou, cara, eu amo minhas filhas iguais. Mas aquela filha estava demonstrando um amor maior. Então tu acha que com Deus é assim. É o diamante raro. Como é que tu tem agido? Como é que a gente tem agido diante de Deus? A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Eu aprendi isso, eu sempre ouvia falar nisso, mas uma vez o pastor França, aqui embaixo no seminário que ele estava falando com a gente, ele falou isso, e isso entrou na minha mente de uma maneira que não saiu mais. Então, o orar sem cessar é o seguinte, é claro que você tem que sair para trabalhar, tu tem que andar, tu tem que trabalhar, mas você passa o teu dia meditando nas coisas de Deus, ou orando, ou falando, pô Senhor, eu estou aqui, me abençoa, o que eu preciso falar para alguém? Aí você vive, e depois que você se educa nisso, você não volta mais. Por exemplo, eu vou para trabalhar, no meio do caminho, eu estou ali, fico pensando, aí eu vejo uma ambulância passando, até contei lá em casa, isso é um hábito que eu tenho. Senhor, não sei quem está ali naquela ambulância, não sei o que está precisando, mas em nome de Jesus, eu estou em casa, às vezes escuto tiro, tá na hora, Senhor, em nome de Jesus, eu não sei, não deixe que esses tiros alcancem ninguém, em nome de Jesus, e você começa a interceder. Então a gente vive assim, a gente precisa desenvolver isso, precisa ter essa comunhão com Deus. Engraçado, falei isso agora, estou me lembrando de outra coisa. O ser humano, ele é interessante, né? Por exemplo, Jesus estava dentro com os discípulos no barco e tinha uma tempestade muito grande. Jesus estava o quê? Estava dormindo. Se lembra dessa tempestade que Jesus estava dormindo? Quando foi que eles foram acordar Jesus? Por que eles foram acordar Jesus? Quem é que sabe? Por que eles foram acordar Jesus? Por causa da tempestade, né? Esse é o nosso problema. Só acordar Jesus quando está na tempestade. Quando você não está passando nada, esquece de Jesus. Aí vem a tempestade, vai lá acordar Jesus.
Então, tem um hino da harpa que diz assim: guarda o contato com teu Salvador, que a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás. Se tu em contato com teu Salvador, você é responsável por manter Jesus acordado. Não deixa Jesus dormir, não. Amém? Vamos lá. É verdade, aqui é uma pergunta. É verdade que os diamantes brilham no escuro? Quem é que sabe essa? Olha bem. Quando exposto à luz UV, a luz ultravioleta, emite um brilho suave. Por que eles brilham quando são submetidos à luz UV? Por que eles brilham quando é submetido a essa luz? Tudo se resume a elementos como boro ou nitrogênio dentro do diamante que faz ele brilhar. O que faz você brilhar, meu irmão? O que faz a gente brilhar, irmãos? Não é isso? Se você tem o Espírito Santo de você, mas aqui, é claro que quando você vive o Evangelho de Jesus de verdade, fazendo a obra de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, né? É claro que o Senhor vai se manifestar, mas em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. Você precisa brilhar. As pessoas precisam ver em nós, ver em você, as boas obras de Deus. Tem um hino que diz assim: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Olha a outra. Como um diamante reflete a luz? Olha só que interessante. Quando a luz atinge um diamante, ele se curva e se divide, causando o efeito arco-íris. Quando a luz atinge um diamante, ele se curva, olha só. Você já viu o efeito arco-íris, que é assim? Aí eu fiquei analisando, quando a luz de Deus nos atinge, como atingiu Saulo de Tarso no caminho de Damasco, o que aconteceu? Ele se curvou diante daquela luz. Não dá para ficar de pé. Com a glória de Deus, ele se curva. E quando ele se levanta, ele já se levanta outro homem. Saulo de Tarso era um perseguidor, mas em Damasco com Jesus se encontrou. Saulo caiu, sua vista escureceu. Quando ele abriu os olhos, ele viu a glória de Deus. A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Quando recebe a luz, a gente tem que se curvar diante da grandeza de Deus. O diamante nos ensina muito. Olha só. Agora, como identificar um diamante? Como você identifica um diamante? Ó, para identificar um diamante, pode-se utilizar o teste do nevoeiro, que envolve soprar a pedra. Se a névoa se dissipa rapidamente, é um sinal de diamante. Outras características que ajudam a identificar inclui o brilho inigualável. Como é que você identifica um diamante? Se tem uma névoa sobre ele, se acontece alguma coisa, algum problema,
se você der um assoprozinho nele, ele volta a brilhar. Ele não guarda aquilo, ele não fica com aquela névoa. Por isso que vocês devem cantar assim: sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e sua graça vem avivar. Olha bem, o diamante verdadeiro, se acontecer de uma névoa, os problemas da vida, as coisas, os maus entendidos, aquilo se dissipa rapidamente, aquilo não fica guardado. Então, se você é um diamante, você não pode guardar ressentimento. E outra coisa, o seu brilho inigualável, você não pode deixar uma névoa ficar sobre você. Você precisa brilhar. Você precisa brilhar. Mas esse brilho incomoda. Esse brilho vai incomodar. E o diabo vai usar pessoas para tentar tirar esse brilho de você. Vocês conhecem a história do vagalume e da serpente? Vocês conhecem? Diz que o vagalume vinha brilhando, né, de noite. Aí vinha perseguindo o vagalume uma serpente. Uma serpente. Aí o vagalume parou, olhou para a serpente e disse: por que tu está me perseguindo? Por que você quer me matar, se eu nem faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a serpente olhou para o vagalume e disse: é porque eu não suporto te ver brilhar. Vai ter muita gente que não vai suportar e vai querer tirar o teu brilho, mas você não vai deixar. Você não vai deixar, você tem que fazer com que ele brilhe também. Orar por essas pessoas, investir. Vocês estão entendendo, irmão? Ó, eu já peguei o horário avançado hoje, tá? Eu peguei, era quase meio-dia, irmão. Posso continuar, irmão? Amém? Eu não escutei um amém muito forte, não. Posso continuar? Amém? Então vamos lá. Ó, os diamantes têm um alto poder de refração, ou seja, eles conseguem dobrar os raios de luz que passam por ele. É graças a essa propriedade que eles brilham tanto. Ele recebe a luz e reflete a luz dobradamente. Ele dobra a luz que ele recebe. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei da passagem dos talentos. Deus te deu para um 5, deu para o outro 2 e deu para outro 1. O 5 ele dobrou. O que ganhou 2, dobrou. E o que ganhou 1, enterrou. Então aquilo que você recebeu de Deus, multiplica, dobra, faz com vontade. Agora, olha só que interessante. Um diamante bruto, quando recebe a luz, ele reflete em muitas direções aleatoriamente. Mas um diamante lapidado recebe a luz e a luz tem um direcionamento. Então, irmão, eu fiquei pensando, tem muita gente que é diamante, mas não está lapidado ainda. Não está lapidado. Às vezes joga pérola aos porcos. Vai jogando a luz que deu para ele de qualquer maneira. Mas um diamante lapidado, quando ele recebe a luz que ele recebe é uma luz que tem um direcionamento. Você vai saber usar a luz que Deus te deu num direcionamento. Vocês estão entendendo como é que o diamante, ele foi criado com essas características que se assemelham muito com um cristão genuíno? Não é verdade, irmão? Como os diamantes são trazidos para a superfície? Quem é que sabe? Os diamantes, eles são feitos a 160 quilômetros de profundidade sob uma pressão extrema. Como que ele vem para a superfície, que os homens encontram na superfície? Através de erupções vulcânicas. Quando a terra entra
que vem aquelas larvas, ele é expelido para fora. Aí eu fiquei imaginando, uma coisa que brilha tanto, não pode ficar lá naquele buraco. Ele precisa brilhar aqui fora. Alguém, por favor, abra a Bíblia aí em Lucas 8,16 e lê para mim, por favor. Vamos, aqui é a escola dominical, a gente aprende junto. Vamos lá, alguém aí. Lucas 8,16. E lê, por favor. De uma cama. Vocês estão entendendo? Ele é expelido. Aqui está escrito: ninguém depois de acender uma lâmpada a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que o que entram vejam a luz. O mundo precisa ver essa luz que está em você. Você não pode ficar escondido. Porque para formar você, deu um trabalho tremendo, irmão. E tem gente que às vezes ele tem conteúdo, ele conhece a palavra, ele sabe, mas ele fica escondido. Saia desse esconderijo. Saia desse esconderijo, irmão. Agora, uma coisa que eu fiquei feliz em ter visto. E eu falei para os irmãos, estou encerrando já. Ó, imperfeições na estrutura cristalina do diamante são comuns. Imperfeições. Os diamantes têm defeito. Os diamantes têm defeito. Agora, olha só que interessante. Tais defeitos podem ser um resultado de irregularidades na estrutura ou impurezas extrínsecas, substitucionais ou intrínsecas, introduzidas durante ou após o crescimento do diamante. Irmãos, nessa terra, nós vamos morrer devendo. Nós vamos morrer devendo. Esse defeito não impede o diamante de brilhar. Agora, olha só que interessante. Deus colocou um espinho na carne de Paulo, não botou? Por que Deus colocou esse espinho? A Bíblia diz que era para que ele não se ensoberbecesse. O cara era o cara do Novo Testamento. Aí Deus coloca, porque ele viu coisas inefáveis, ele viu. Aí Deus pensou o seguinte, olha só, vou botar um espinho, e ele pediu para tirar. Ele pediu para tirar. De repente você está aí com um probleminha que está pedindo a Deus para tirar e Deus não tira. Não, eu estou marcando para não perder de vista. Deus está marcando para não perder de vista. Fica com esse probleminha. Porque, na realidade, isso que Deus fez com Paulo foi uma defesa dele para ele mesmo. Porque, irmão, quando tem gente que ele cresce, mas o inimigo está lá. Eu vi um filme, O Advogado do Diabo. Esse filme, no final do filme, o diabo olha para a câmera assim e diz assim: vaidade, meu pecado predileto. Até para você se santificar, tu tem que tomar cuidado. Então, às vezes, Deus não tira esse defeito, justamente porque Ele quer te usar do jeito que você é aí, ó. Com esse defeitinho aí, Ele sabe por que Ele está deixando isso aí. Ele sabe porque eu tenho os meus defeitos. Todos nós temos. Agora, um dia tu vai perder esse corpo aí. Um dia tu vai se livrar dele. Aí você vai para a eternidade com o corpo glorificado. Aí acabou o problema. Então, enquanto tu tiver com esse aí, faz a obra de Deus com esse aí mesmo, com os defeitinhos que tu tem. Ó, agora, mais interessante é esse daqui. Mais interessante isso aqui.
Achei isso o máximo, que eu escrevi aqui para dizer que achei essa passagem aqui o máximo. Diamantes que não contêm defeitos ou imperfeições, geralmente não absorve a luz visível. Olha só que interessante. Aí eu fui analisar assim na minha cabeça, espiritualmente, o que eu poderia falar para os irmãos? Portanto, não produzem cor ou frequentemente chamada de centros de cor. Estão presentes, eles podem absorver luz visível e UV para produzir cor, fluorescência ou âmbito. Vou ler de novo. Diamantes que não contêm defeito ou imperfeições geralmente não absorvem a luz visível. Aí eu fiquei pensando, porque se não tivesse defeito, ele não precisaria de mais nada. Quem é 10 aqui? Quem é 10 aqui que sabe tudo? Aí eu achei interessante que o que tem defeito, quando a luz vem, ele recebe. Sabe por quê? Porque ele se julga imperfeito. E eu preciso dessa luz. Mas se ele fosse perfeito, eu me acho perfeito. Então, você não precisa de luz, tu é perfeito, não precisa aprender mais nada. Foi engraçado que quando eu viajei, a psicóloga pediu para o grupo que ia viajar, mandou que a gente escrevesse num papelzinho 5 qualidades e 5 defeitos. Aí eu escrevi as 5 qualidades que eu achava que eu tinha e os defeitos. O pessoal lá em casa me chamam de teimoso. Teimoso pra caramba. Aí eu botei, teimoso, botei lá o que eu achava. Teve um amigo meu que ele colocou, aí a psicóloga foi ler, só tinha as qualidades. Só ele, o único. Mas fulano, você só botou as 5 qualidades. E os defeitos? Ele, eu não tenho. Aí eu gritei de lá, isso já é um defeito. Aí todo mundo me olhou. Eu falei, isso já é um defeito. Você achar que não tem defeito, já é um defeito. Pode colocar aí, eu falei, bota aí. Então, irmão, todos nós temos. Então, se você recebe a luz, é porque você precisa dessa luz. E se você acha que já é 10, você não precisa de mais nada. Bem, eu acho que os irmãos são tudo 9,5. O único 5,5 aqui sou eu. O resto é 9,5. Amém, irmão? Vocês recebem o 9,5? Esse 9,5 é para a gente não se ensoberbecer. É para deixar lugar para o aperfeiçoamento. Porque se você achar que já é 10, vai ser ruim de aturar. Vai ser ruim lidar com você. Mas quando você é uma pessoa que é humilde, igual aquela oração do fariseu e do publicano. Aí o fariseu, Senhor, obrigado porque eu não sou igual aos demais homens. Dou dízimo de tudo quanto ganho e não sou igual a esse camarada que está aqui do meu lado. O outro não teve coragem nem de levantar a cabeça. Aí disse para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quem é que saiu exaltado ali? O Senhor falou que aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Teve um pregador que veio numa igreja, aí o pastor está entre nós, pastor fulano de tal, aí começou a falar os predicados, formado nisso, naquilo, ele falou uma lista de quase 2 páginas do que o cara era. Aí ele subiu assim, um elogio daqui subiu. Aí chegou no púlpito, começou a pregar. Aí não fluiu nada. Mas, irmão, e ele pregando, aí ele terminou e desceu assim, Aí desceu assim, Aí se sentou do lado do ancião que estava aqui. Aí ele chegou para o ancião e falou assim, por que aconteceu isso comigo? Aí o ancião falou assim, se você tivesse subido do jeito que você desceu, olha bem, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu.
claro que a gente não deve se exaltar porque está pregando aqui. Foi o que o Emerson falou também, né, Emerson? O Emerson falou isso no final, que ele é o camarada que ele é o mais tímido de todos. Mas quando Deus usa ele, ele fala, ele perde a timidez. Aí Deus te exalta. Aí Deus te exalta. Então, irmãos, vamos aprender com o diamante. Olha só, entra na internet, já que vocês gostam de internet, e pesquisa sobre o diamante, que tem outras coisas que se assemelham com um cristão. É na profundidade, a 160 quilômetros, debaixo de uma pressão muito grande que ele é formado. E nós somos formados assim. Então, vendo isso na internet, eu vou dividir com os irmãos. De repente, vocês vão encontrar outras características, ainda do diamante, que vocês podem aprender mais, e eu também. Amém? Então, fica com essa palavra aí, em nome de Jesus, que a gente aprenda mais com